Olá, amados irmãos e irmãs, você nos acompanha pela página do Facebook da Comunidade Anauim, ou você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Comunidade Anauim. Peço que vocês desde já curtam, compartilhem este vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Também não deixe de curtir e compartilhar a página da Comunidade Anauim no YouTube, Se inscreva no nosso canal, deixe lá suas perguntas, suas dúvidas, que na medida do possível a gente vai respondendo, certo? Sejam todos bem-vindos ao Estudo Bíblico da Comunidade Anauim. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, iluminai os nossos pensamentos, os nossos passos, e conduz todo o nosso dia no teu amor. Amém. Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, para que você anote as partes mais te chamaram a atenção. Parábola do banquete nupcial. Jesus voltou a falar-lhe em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a núpcias de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados, tudo está pronto, vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o campo, outro para o seu negócio, e o restante, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com raiva, e mandando as tropas, destruiu aqueles homicidas, incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convívos. Quando o rei entrou para examinar os convívos, viu ali um homem sem a veste nupcial, e disse: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Este, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui, certo, Jesus está falando da parábola dessa núpcia, certo? A núpcia, esse banquete, é o paraíso celeste, certo? Este rei aqui, que manda chamar os convidados para a festa de núpcia do seu filho, é Deus. O filho é Jesus, é o próprio Jesus Cristo, certo? A noiva é a igreja. Esses que não aceitaram o chamado são os judeus, para quem Jesus veio primeiro, e eles não quiseram aceitar, não quiseram ouvir o chamado de Jesus, certo? Nem dos seus discípulos, aqueles que vão lá convidar são os apóstolos, são os profetas, e aquele povo que não quer escutar são justamente os judeus, que não ouvem a palavra de Deus e não querem seguir a Jesus. Aí vai dizer aqui que ele mandou incendiar a cidade. Esse incêndio da cidade é referência à destruição de Jerusalém, ao incêndio que houve em Jerusalém, que destruiu toda toda a cidade, todo o templo. E aí Jesus está fazendo essa referência, certo? Então, aí lá mais na frente vai dizer que chamou todos os pecadores pelas encruzilhadas de todo canto. Estes somos nós,
que somos chamados a este banquete, né? Este paraíso celeste, lá no céu, podermos verdadeiramente viver nessa alegria plena. Aí quando o rei, né, Deus, chega lá para examinar os convites, vê lá um que está sem as vestes nupciais, ou seja, sem frutos, sem obras sem obras, né? Sem os frutos do verdadeiro cristão tem que dar. E aí Deus pergunta como foi que tu entraste aqui, né? Ele fica calado, é amarrado pelos pés e jogado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Todos nós somos convidados, né, para esta festa nupcial, mas é necessário nos vestirmos das boas obras, né? Nos vestirmos daquilo que Deus nos dá, sermos caridosos, amarmos os nossos irmãos e a Deus acima de todas as coisas, fazer todas as obras que o Senhor nos chama, para que nós possamos ser dignos de estar lá. Primeiramente, nós não somos dignos por nós mesmos, né? Deus já vai mandar esses seus enviados lá nos encruzilhados para chamar todo mundo, maus e bons, né? Assim como eu e você somos maus ou bons, mas Deus nos chama da mesma maneira, certo? Mas é necessário que a gente se revista dessas obras, essas boas obras que só dá àqueles que verdadeiramente amam a Cristo. Tributo a César. Versículo 15. Então os fariseus foram reunir-se para tramar apanhá-lo por alguma palavra. E lhe enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos, para lhes dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras o homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me uma moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse-lhe ele: De quem é esta imagem e a inscrição? Respondeu: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e o que é de Deus, a Deus. Ao ver isso, ficaram surpresos e, deixando-o, foram embora. Os fariseus, né, alguns discípulos dos fariseus, juntamente com esses herodianos, que eram pessoas do partido de Herodes, né, aquelas pessoas que eram mais atreladas às ordens romanas, eles querendo pegar Jesus na palavra, porque os judeus não achavam justo ficar submetido a Roma. Então, se Jesus dissesse que não era justo pagar o imposto, os herodianos iriam entregá-lo a Herodes, e aí Jesus ia ser condenado por traição. E se Jesus dissesse que era justo, os judeus ficariam indignados, porque eles nunca aceitaram a dominação romana. Então Jesus, mais uma vez, usando a palavra de sabedoria, disse que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso também para nós neste tempo, né? Nós devemos deixar as coisas do mundo para o mundo e as coisas que é de Deus darmos inteiramente a Deus, né? E como nós somos todos de Deus, né? Nós não temos nenhuma força sobre o nosso corpo, né? Não foi nós que nos criamos, não é nós que controlamos a nossa batida do coração, não somos nós que somos donos da nossa própria alma, mas ela é de Deus e por isso nós devemos dá-la a Deus. Tá? A ressurreição dos mortos, versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não existir ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a viúva e suscitará descendência para seu filho. Ora, havia dentre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu e, como não tivesse descendência, deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois que todos a tiveram?
Jesus respondeu: estáis enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos do céu. Quando a ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. Os saduceus, eles eram pessoas eram zelosas também como os fariseus. Só que o apego deles maior era pela lei escrita, Eles não se apegavam à tradição oral como os fariseus. E por eles interpretarem de modo errado o Antigo Testamento, eles não acreditavam na ressurreição. Então quiseram pôr Jesus à prova a respeito disso, E puseram essa proposição que tem aqui na passagem. E Jesus vai dizer que no céu nós seremos como os anjos, Nós não teremos mulheres nem maridos, mas seremos como anjos. E vai também citar, nunca leste que quando Deus diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Aqui para que a gente tenha confiança e a certeza nessa ressurreição. São Paulo vai dizer que se não existisse ressurreição, se a ressurreição não existisse, era vã a nossa fé. E é verdade. Se não existisse a ressurreição, a gente não precisaria de tudo que nós fazemos, certo? Bastaria reencarnar como outros acreditam, ou até mesmo acabou-se pronto. Então não precisaríamos nos privarmos de algumas coisas, renunciarmos a tantas coisas para obter essa vida eterna. Então, aqui está a base da nossa fé, na ressurreição da nossa alma, certo? Que nós não morreremos para sempre. Essa é a nossa fé. O maior mandamento, versículo 34. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo, e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso aqui é um resumo, de toda a lei. Se a gente fizer esses dois mandamentos, a gente está cumprindo toda a lei. Primeiro que amar a Deus sobre todas as coisas, A gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai tomar o seu santo nome em vão, não vai deixar de servi-lo nas festas, nos domingos, na missa, em outras oportunidades, nos dias santos, não vamos tomar o seu santo nome em vão. E se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não furtaremos, nós não adulteraremos, não cobiçaremos as coisas dos outros, não pecaremos contra a castidade. Então, aqui está o resumo de toda a lei. Quando a gente for fazer alguma coisa que a gente achar, será que a gente queria que os outros fizessem isso conosco, Será que é dessa maneira que nós queremos que os outros agissem com a gente? Então, estes dois mandamentos resumem toda a lei. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar ao próximo como a nós mesmos. O Cristo, Filho e Senhor de Davi. Versículo 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam: de Davi. Ao que Jesus lhe disse: Como então Davi, falando sobre inspiração, lhe clama Senhor ao dizer: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os antigos acreditavam que o Messias, que o Cristo, seria um descendente de Davi. Só que eles pensavam meramente na parte humana, certo? Como se o Cristo fosse uma pessoa normal, só que com poderes extraordinários,
e que reinaria sobre Israel e que tomaria o reinado de Israel para si e conseguiria libertar os judeus das garras do povo romano. Mas só que eles não entendiam que Cristo era verdadeiramente Deus, que sempre existiu. Então Jesus aqui está falando que antes de Davi, que ele não é filho de Davi porque ele já existia bem antes de Davi, né? Jesus ele sempre existiu. Ele, como sendo Deus, sempre existiu. Então Jesus está deixando aqui claro que ele não é uma pessoa qualquer, que não é uma pessoa no tempo, mas ele é além do nosso tempo, ele é além do tempo, ele é além de todas as coisas, porque ele é Deus, certo? Então, nós encerramos por aqui nosso estudo bíblico de hoje. Não deixe de curtir, compartilhar o link desse vídeo, né? Se inscreva no canal da comunidade no YouTube, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente consiga fazer uma rede, né, de pessoas que amam a palavra, que estudam a palavra diariamente, né? Obrigado a cada um de vocês, que Deus nos abençoe, nos conduz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.